Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais esse encontro na sexta-feira, em que realizamos essa live na tentativa de promover um encontro daquilo que a gente vive no terreiro com a nossa comunidade. Das coisas que na Umbanda que a gente pratica, na Umbanda que a gente faz, tentar trazer isso para vocês é um imenso desafio, afinal de contas, para um bandista, no final das contas, a gente sente saudade da gira, mas em tempos de pandemia precisamos nos adaptar, nos reajustar a essa realidade e assim não deixar que morra a ideia de levar a Umbanda para os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos, boa noite àqueles que poderão porventura assistir no segundo momento, estão mais que convidados também. Hoje a minha proposta é fazer algo que para esse momento que a gente vive pode parecer diferente, mas em verdade foi uma das coisas que mais fundamentou a minha jornada na Umbanda. Particularmente, sou bem crente de que a gente aprende Umbanda no terreiro, pé e ouvido, aliás, boca, ouvido, perdão, né? A nossa antiga casa, inclusive nas giras de desenvolvimento, havia esse espaço com o dirigente espiritual, ora com os mentores da casa, para que os seus adeptos pudessem fazer ali, tirar suas dúvidas, suas perguntas, num profundo senso de respeito, onde a sua pergunta era, muitas e muitas vezes, algo que servia ao seu irmão. Não havia essa questão tão besta de essa pergunta é ruim, esse sabe mais, esse sabe menos. A ideia é que quando a gente se reunia, até mesmo o dirigente tinha essa postura, né? De que quando a gente se reunia, ninguém sabia nada. Ninguém sabia de nada. Todos estavam em condição de aprendizado. Já teve inúmeros casos na minha jornada em que, e eu acho isso de uma beleza, de uma humildade gigantesca, da gente perguntar alguma coisa que o dirigente fala, pera aí, pega o livro, vamos ver o que a gente faz. Falando aqui que eu cortei o cabelo. Cortei não, eu tirei o cabelo. Tava me incomodando, não quis ir no salão, tirei. E pra mim tá tudo bem isso. E muitas vezes também tinha aquele negócio que eu também achava bem legal, em que a pergunta era dirigida ao nosso pai de santo, né, nosso dirigente, e ele, por via educativa, também colocava os mais velhos para responder os mais novos. Era um processo bem Umbanda mesmo, né? Bem terreiro. Obviamente que a gente não ficava fazendo perguntas nesse momento, né? Vou casar, vou largar, vou ficar rico, vou ficar pobre, né? Era um tipo de trabalho puramente educativo, do ponto de vista espiritual. E hoje a minha ideia é trazer isso aqui para a comunidade do CEIA, possibilitando que os nossos irmãos de Instagram, que estão nos acompanhando agora, a gente vai fazer uma abertura, mas proporcionando a eles esse momento em que eu me coloco à disposição da minha comunidade para o que der e vier, para o que vier perguntar. Quando a gente faz isso em terreno de internet, a gente sempre fica um pouco receoso, porque estão presentes médiums, adeptos, frequentadores da casa, amigos e internautas, né? Mas a gente está aqui para o serviço e qualquer coisa tem uma
pataforra de livro aqui para eu pesquisar também para vocês, assim como pesquisavam lá. Tá certo? Vamos fazer então uma prece de abertura. São 5 preces, né? Trazendo o homem para a realidade. E nessas preces a gente faz uma invocatória inicial, uma prece aos orixás sagrados do culto da casa, um Pai Nosso, Ave Maria e a prece de São Francisco, preces populares para poder elevar o tônus vibratório da egrégora, né? E assim nos filiarmos aí energeticamente a toda a nossa, aos nossos mentores que assistem à egrégora, tá? É rapidinho, vamos lá. Sob as leis de Deus, ó augusta confraria dos espíritos ancestrais, consciências criadoras e mantenedoras de tudo que há, meus sagrados orixás. Eu, Yaramatra do Astral, humildemente peço o seu agô e a sua bênção, para dar continuidade nesse encontro que na eternidade já se iniciou. Ó grande Cristo planetário, fazei com que nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos se alinhem ao caminho, à verdade e à vida, tal qual o grande Mestre Jesus nos ensinou, e que sejamos e façamos amor e sabedoria nessa terra, agora e sempre. Que assim seja. No instante em que iniciamos os nossos trabalhos, pedimos que as irradiações luminosas do Sol de Oxalá pairem sobre nossos guias e nossas cabeças, a fim de que possam abençoar os trabalhos desta noite. Que Mamãe Oxum afaste o véu dos maus instintos e pensamentos que porventura escureçam os nossos irmãos. Que Iemanjá lave as impurezas de todos os corações. Que Inhansã sopre longe as debilidades e fraquezas. Que Nanã com sua serenidade decante as dores e angústias da alma. Que Ossan cubra nosso corpo físico com o bálsamo milagroso das ervas curativas da Mãe Natureza. Que Xangô, do alto de sua pedreira, lance seus raios iluminadores sobre nossas mentes. Que Ogum, com a sua gloriosa espada, nos defenda das perturbações de irmãos inferiores. Que Oxóssi, o caçador das almas das profundezas das matas, esteja atentamente nos vigiando. Que Orimá, chefe das falanges dos dedicados pretos velhos, nos auxiliem com as suas misteriosas forças de místico e de magia. E que Ori, o dirigente divino das crianças, em sua bondosa inocência, nos abençoe. Salve o Rei da Umbanda, São Miguel Arcanjo, salve São Rafael, salve São Gabriel, salve os guias das almas, saravá nosso congá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Axé Saravatara Umbandã, Axé Saravatara Umbandã, Axé Saravatara Umbandã. Abrindo a nossa gira, pedimos a proteção de nosso Pai Oxalá para cumprir nossa missão. Abrindo a nossa gira, pedimos de coração a nosso Pai Oxalá para cumprir nossa missão. Ó salve a Pemba, também salve a toalha. Ó salve a Pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Salve a coroa, é de nosso Zambé maior. Pedi a Ogum lá na mata, pedi a Xangô na pedreira, pedi a mamãe Iemanjá no meio da cachoeira. A Zambi eu peço a benção, assim da proteção, que livra teu filho da peste e afaste-o da tentação. Que livra teu filho da peste e afasta da tentação. As mãos suas, tudo fica quente. Que assim seja, que esse encontro seja mais um encontro de crescimento, de fé, de prece. E agora, quero convidar essas 9 pessoas que estão ao vivo comigo, que eu não faço ideia de quem são, porque já entrou um monte e deve ter saído um monte, a mandar aquilo que gostaria de saber, aquilo que gostaria de aprender, e dentro da minha limitação, trocar uma palavra com vocês. Mais uma vez lembrando que o objetivo desse trabalho é fazer a Umbanda em sua essência. E hoje o nosso convite é fazer a Umbanda de terreiro, aquela Umbanda antes das redes sociais, antes de YouTube, antes dos... talvez até antes dos livros, né? Aonde o adepto, de modo geral, levava suas questões, levava aquilo que desejava aprender diretamente para o seu dirigente espiritual, na perspectiva de que eram ali, naquelas giras, nos fundos de quintais, né, como muitas são até hoje, inclusive, que eram se debatidos os temas oriundos da vida religiosa, da vida mediúnica, da magia, por que não, né, da raiz, né, fala-se muito em raiz da Umbanda, né? Existe um respeito enorme, enorme mesmo, às vezes até grande demais, mas existe um respeito enorme, muito bonito, quando o dirigente espiritual fala para a sua comunidade da raiz, que é a sua origem, né? Acreditamos que isso seja essencial para que valide, né, o lastro que um dirigente tenha
que seja essencial para que ele tenha um papel de continuidade na história de um terreiro, de modo geral, e que assim ele possa ser um agente de perpetuação daquele trabalho. Né? A Umbanda, por si só, resgata raízes antiquíssimas de cultos, e assim, não estou falando que a origem da Umbanda está em A, B ou C, não é esse o X da questão, mas a gente tem mundo afora cultos milenares muito parecidos com a Umbanda em gênero, número e grau, né? Portanto, eu particularmente sou muito crente de que nós estamos resgatando certos valores muito antigos das humanidades, da nossa ancestralidade, principalmente, para que nós possamos usufruir de tudo que nós temos hoje, mais o que eles podem oferecer, né? E aí a gente une a vida interna e a vida externa na perspectiva de poder crescer, de poder comungar, de fazer a religião crescer, mas não é esse papel religioso comercial de crescer porque vai ser mais evidente ou porque mais isso. Crescer porque a gente cresce. Crescer porque nós nos tornamos seres humanos melhores, num único objetivo, que é esse. Né? Ninguém vai mandar nada aqui. Era até 8, agora já tem até 12 pessoas. Né? Para os médiuns da casa, até avisei num videozinho que a gente ia fazer esse formato. Não podemos, não estamos vivendo a época de Umbanda pastoral. Gosto muito dessa ideia. Né? Aí, agora tem uma pergunta aqui, depois eu falo da Umbanda pastoral. Uma curiosidade. Quando você era médium, antes de ser dirigente, sacerdote, coisa de outras vertentes aí. Você sentia os guias? Como isso mudou quando virou dirigente? Você sente mais forte? É uma ótima pergunta essa, hein? Muito boa pergunta essa. Parabéns aí, nossa irmã Flávia. Né? A mediunidade, o refinamento mediúnico na vida de qualquer médium de Umbanda, ele é constante. Né? Ter me tornado dirigente espiritual, a responsabilidade desse burilamento íntimo, externo, né? Isso não muda, não mudou, não vejo como ter mudado. A grande mudança é que se antes eu projetava práticas, se eu projetava um norte desse meu desenvolvimento, com práticas meditativas, com oferendas, com tudo que a gente tem no arsenal de Umbanda, a grande mudança é que hoje eu dependo inexoravelmente de sentir isso dentro de mim. Né? E nas poucas vezes que eu tive a oportunidade, conversar a respeito disso com os guias que me assistem. Né? A minha percepção mediúnica, ela se mantém. Existe um processo de preocupação do dirigente espiritual, quando a gente fala da seara mediúnica, que quando eu era só um médium da casa, eu confesso para vocês que eu não tinha na amplitude que eu devo ter hoje. Né? Antes, o meu foco, o meu direcionamento era 100% orientado para aquilo que eu ia viver na gira. Aquilo que eu tinha que sentir, que eu tinha que aprender, que eu tinha que aprender com os guias. Eu olhava para a consulência
e dentro de mim já ficava meditando, né, quais eram as pessoas que iriam passar, que tipo de histórias iriam passar pelos guias que me assistem, que eu ia ver e sentir. Então eu ficava, e isso não é errado, tá? Pelo menos eu não acho. Eu ficava muito centrado nesse processo, para que eu pudesse ter, inclusive, segurança, né, relaxamento na hora da gira, para deixar a coisa fluir mais natural. Uma das coisas que muda muito hoje, e foi assim, assustadoramente natural, é que hoje você, o Wi-Fi, ele fica naturalmente ligado numa amplitude maior. Portanto, se antes eu me observava, ficava com essa coisa que eu contei aqui, hoje o meu pensamento, o meu sentimento, a minha orientação, ela fica como se eu fosse assim, em todos os níveis, preocupado com tudo que está acontecendo na casa. No ambiente físico, na recepção das pessoas, na acomodação, na limpeza, no comportamento dos filhos de santo, na organização. Tem coisas que eu organizo mais efetivamente, mas muita coisa é feita pelos nossos filhos de santo, né? E eu não fico supervisionando ali em cima, mas quando tudo finaliza, sou eu responsável por fazer a verificação do processo realizado, né? Fazer as possíveis correções e tudo mais, além de colocar o meu coração numa amplitude de preocupação, de conexão e de amorosidade, mas uma amorosidade educativa, né? Porque se eu amasse integralmente, nem da Umbanda eu precisava. Para que todos aqueles que estejam envolvidos no trabalho possam usufruí-lo da melhor forma. Nesse sentido, a minha vida muda, né? Práticas que ainda eram permitidas na minha vida normal, os guias recomendaram, mas automaticamente elas foram sendo deixadas de lado. Então, se eu tomava uma cerveja, se eu tomava todo final de semana, se eu saía para passear em determinados locais, hoje isso não acontece mais, mas isso foi uma mudança natural e extremamente positiva, e que eu acredito piamente que contribui para a melhoria do tônus mediúnico, né, vibratório. Agora, confesso para vocês que foi muito forte, mas foi natural, assim, não foi um negócio que passou um bodão, né? Não, foi muito intenso, mas foi gradual mesmo assim. E hoje a gente sempre tenta ampliar essa visão, esse sentimento, para que todos possam aproveitar da seguinte forma. Mas o médium, ele não fica mais forte, o médium fica mais maduro, fica uma pessoa mais madura, uma pessoa em que o seu pensar, sentir e agir começa a ficar mais, todos os médiums, né, mais coeso. E é um processo isso, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, e a gente vai caminhando. Mas quando a gente é dirigente, nós temos que ter essa preocupação, senão a gente fica preocupado com coisas mundanas, né, e a casa vira show, aí fica tudo perdido. Então tem que ter essa preocupação, acho que foi muito válida na minha vida e agradeço demais aos guias. Obrigado aí pela pergunta. Tem mais pergunta aqui, ó, gostei. Depois do primeiro, agora vai. Mesmo sendo médiums, alguns de nós têm dificuldade de ouvi-los com clareza. Ouvir o que estão nos dizendo? Qual a melhor forma de afinizar esse contato? Muito boa pergunta também. A primeira ideia que a gente tem que ter é que a mediunidade, ela está extremamente vinculada a um processo individual. Por mais que um dirigente espiritual faça práticas como a gira, que é uma prática coletiva, propiciando para os médiuns, vamos imaginar uma gira fechada. Gira fechada, pessoal que vai ver pela primeira vez, não acontece nada diferente de uma gira aberta, é que ela é destinada ao desenvolvimento e tratamento dos adeptos da casa, dos filhos de santo. Nós não atendemos a comunidade. O fechado e aberto para nós tem essas duas amplitudes, tá?
Então, numa gira fechada, por exemplo, o médium está ali conhecendo a sua entidade. E aí, nossa querida irmã, que nos faz aqui a pergunta, tem médiums que têm a clareaudiência. Tem médiums que têm a clareaudiência com um guia. E outros não fazem não despertam esse processo. Tem médiums que vão ouvir o ambiente espiritual e vão ter muita dificuldade de ouvir a voz do guia dando os direcionamentos e conselhos. Outros médiums ainda vão ter habilidades de poder ouvir tudo isso muito misturado. E aí é aquelas típicas mediunidades que ficam as vozes no ouvido e precisa de todo um processo de refinamento quando a gente fala da clareaudiência, ok? Depois eu vou explicar esse ouvi-los num sentido mais amplo, tá? Então parte primeiramente do médium no desenvolvimento mediúnico, né, que ocorre durante os trabalhos fechados, os ritos externos, os ritos de passagem, os ritos propiciatórios, para que ele vá. E isso aí, irmã, não tem essa coisa de acontecer com 6 meses, com 1 ano, com 10 anos. Isso aí é você, teu guia e o tempo que vai encaminhar esse processo, refinando esse processo. Eu conheço médiuns que só ouve um guia e fica desesperado, porque ouve tão bem aquele guia e os demais nem parece que não aparece, que eles se desesperam. Calma, né? Quando há o acoplamento mediúnico no corpo astral, cada guia reverbera nos chakras um quantum de energia que vai chegar nos nossos centros nervosos e mediúnicos um tipo de manifestação mais característica no conjunto, que a incorporação é um conjunto de faculdades mediúnicas, né? Ela se configura como incorporação, mas nela acontecem várias outras. Psicofonia, xenoglossia, psicometria, clareaudiência, clarividência, vidência e por aí vai. Então, e tem guias que têm peculiaridades grandes no processo um com o outro, por mais que o médium que detenha a habilidade. Por mais que o médium que detenha a habilidade. Alex, por que que isso acontece? Muitas vezes, eu vou dar um exemplo bem chulo assim para poder entender, né, para deixar claro. O médium precisa ouvir as patadas do Exu para poder tomar jeito naqueles aspectos da vida, porque o preto velho, cuidando da sua evangelização, se ele gritasse na tua orelha, você não ouviria. Vice-versa também pode acontecer. Às vezes, você é mais propenso a ouvir uma linguagem mais evangélica do que as porradas direcionadas de um Exu. Às vezes, você vai ouvir todos, uns com um pouco mais de clareza, outros com menos. Que é outra coisa que médiuns com clareaudiência sofrem? Muitas vezes, isso não é incomum, o guia se apresenta com trejeitos de fala, né, com vícios de linguagem, que estão muito presentes no seu corpo astral. Tem um mentor que me assiste que para chegar no português eu preciso me entregar e apertar o off da mente, porque vem muita coisa num dialeto muito antigo. Não é que eu estou falando língua de anjo, né? Que a vibração ela ainda não está devidamente ajustada e eu não consigo nem ouvir, nem sentir, nem nada. Eu tenho que passar meio que direto e aí passa enrolado. Então tudo isso não veja como você mais fraca ou mais forte, e simplesmente em desenvolvimento, e aproveitar essas sutis diferenças na incorporação, dependendo da falange do trabalho, para você se aproveitar melhor daquele com o qual você tenha mais afinidade. Se isso acontece com todos os guias que você incorpora, que você trabalha, que você ouve, mas ainda não é claro, né?
E aí eu quero expandir o termo ouvir, né? Porque a imersão dos sentidos, dos 5 sentidos, dos sentidos espirituais, que são mais de 5, né? Na hora que a gente incorpora, ela não pode se restringir a apenas uma faculdade mediúnica. Às vezes, o que você precisa ouvir vem em forma de ponto cantado. Às vezes, você incorporado ali, sintonizado com o teu guia, sabe como que ele fala para você? Mexendo levemente sua cabeça para você olhar alguma coisa que o teu irmão está fazendo, ou que o guia do teu irmão está fazendo, que vai te servir de aprendizado. Às vezes, o que a gente precisa ouvir, e aí é difícil isso, viu, gente? Não é uma coisa fácil de se sentir, né? O que a gente precisa ouvir é um sentimentozinho que aparece. Uma emoção que o nosso corpo se acomete durante a incorporação. Por isso que na Umbanda existe uma exigência descomunal do médium estar minimamente preparado para a gira. Minimamente, hein? O que é esse minimamente para efeito geral nas casas de Umbanda? São os banhos regulares, as práticas meditativas, as práticas devocionais, né? A prece, firmar anjo de guarda, firmar Exu, depende muito da casa, né? Banhos de elevação mediúnica para as casas que fazem, a gente ainda não tem essa prática e tudo mais. São várias práticas que contribuem para a abstinência, né, sexual, de bebida alcoólica, muita comida, que te leva para a gira. Tudo isso ajuda muito a afinizar esse contato no processo de desenvolvimento mediúnico. Mas, por vezes, a grande maioria dos médiuns ainda desprezam esse preparo na hora de fazer o contato, achando que o guia ele vai costurar todas as debilidades da gente para chegar até nós e que isso vai acontecer da forma mais sublime e linda possível. E não é assim. Nós precisamos preparar os nossos corpos para receber mais e melhor com os guias. Se você segue essas práticas todas, deixa o tempo, vai com calma, que isso é processo. Né? Eu incorporo, trabalho com incorporação de desdobramento. Até hoje eu estou aprendendo. Tudo a meu respeito, a respeito dos guias que me assistem, do jeito que eles se conectam, como se conectam. A mediunidade é um exercício de aprendizado que vai ser para o resto da sua vida. Tá? Não tem um ápice de preparação para você executar a faculdade de maneira exemplar. Não existe isso. Pelo menos não naquilo que a gente estuda e nos grandes médiuns que deixaram suas obras para a gente. Ó, tem mais aqui pergunta. Vai mandando aí, gente. Só tem mais uma aqui. Cadê? Apaguei aqui. Aqui. Você era consciente e continuou igual? Ou mudou algo nesse sentido? No meu processo de desenvolvimento mediúnico, eu, desde a infância, quando isso era extremamente desequilibrado, sempre fui semiconsciente. No início do desenvolvimento, eu não era quase nada semiconsciente, eu era puramente consciente. Era tanto efeito físico, tanta perturbação na cabeça, que aos mínimos sinais de que eu estava sofrendo algum tipo de influência por parte das entidades, aquilo me desestabilizava por completo e eu me lembrava de tudo porque eu não queria me desligar em nenhum momento desse processo, por mais que eu fosse médium semiconsciente. E quando a gente corta as primeiras cascas da cebola, né, que a cebola é grande, quando a gente apenas corta as primeiras cascas, a semiconsciência compete
a você, durante o processo de incorporação, você não é apagado, né? Existe um processo de simbiose mais intensa em que o guia faz a comunicação, abre aspas, tá? Esse puro tem que tomar muito cuidado, porque sempre tem o médium, nunca deixa de ter. Mas ele consegue transmitir. E a nossa cabeça, a nossa mente, como é muito manipulada pela entidade de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira permitida, né? A gente não permite que a entidade incorpore, a gente tanto permite que a gente se prepara para isso. Ali ficam informações que devem ser para seu aprendizado, para seu trabalho íntimo, né? E na semiconsciência isso perdurou. Quando eu comecei a atender, que isso demorou, sei lá, depois que eu incorporei todas as gírias, deve ter demorado ainda uns 6 meses, 1 ano, mais ou menos, para dar os primeiros passes aí. E olha lá, deve ter demorado um pouco mais. Nesse sentido, sempre foi semiconsciente. Hoje, eu não sou menos consciente. Hoje, como dirigente espiritual, né, a gente nessa coisa de muitas vezes acabar sendo o primeiro que incorpora e o último que desincorpora, vocês imaginam o volume de informação. Que até se eu não tivesse incorporado, a minha memória ia ser extremamente seletiva, né? São 2, 3 horas e meia, 4 horas incorporado, dependendo do trabalho, fazendo macumba. Então isso nem depende tanto da questão da gente. Tem coisas que eu quero me lembrar e vai demorando alguns dias para aparecer. Tem coisas que eu quero me lembrar e não lembro mesmo, né? Tem coisas que eu não quero me lembrar, porque eu sei que é bronca, e aí não sai da cabeça nem a pau, fica parecendo um bicho consumindo a gente. Quando eu era médium e só trabalhava no sentido da passe no terreiro, havia uma curiosidade maior. Era como se eu quisesse estar consciente em todos os atendimentos. Eu queria ficar assim, o que o guia vai falar agora? Não, mas por que ele faz assim? Não, mas por que ele faz assim? Por que ele junta a mão? Por que ele faz assim? Por que ele, às vezes, ele bota a mão aqui, às vezes ele bota a mão aqui? Eu sou... Bom, quem me conhece sabe que eu sou chato, né? Eu quero saber tudo, porque eu ficava encantado com aqueles gestos que não eram meus, né? Eu não fazia aqueles gestos, eu não dizia, aquelas palavras não estavam no meu vocabulário. Isso tudo me encanta muito, né? Eu acho muito legal. Mas não é muito bom isso pro trabalho mediúnico, viu, gente? Isso aí é errado, né? A ideia é você se entregar, estar presente e consciente, mas deixar a comunicação fluir. E aquilo que tiver que ficar para você, fica, né? Então hoje, se mudou alguma coisa na questão consciência, quanto de informação fica, é muito mais atrelado que eu fico incorporado um tempo um pouco maior do que necessariamente porque a mediunidade melhorou ou não. Existem escolas, tá? Umbandistas, inclusive, que preconizam assim, ó, que a gente faz um caminho de ser consciente até ser inconsciente. Vou deixar aqui a dica para vocês vão ver o quanto que isso faz sentido, tá? Que a gente inicia muito consciente e que ao ir se desenvolvendo, o nosso contato com as entidades vai ficando cada vez melhor, segundo o que essa escola preconiza, a ponto deles virem cada vez mais puros. Aí é puro literal, né? Cada vez mais presentes, cada vez mais fortes no sentido de estar tomando o médium no bom sentido para poder trazer a mensagem ou fazer esse processo, né? Então, em tese, você seria consciente e ficaria cada vez mais semiconsciente, até podendo atingir a inconsciência, no sentido de que quando você atingisse a inconsciência,
é que você saberia tudo, né? E o seu guia vem só para trazer novidade, mais ou menos assim, tá? Faz algum sentido para mim, mas não é o que eu acredito de fato. Tá? O que eu acredito de fato é de que nós temos ainda muitos médiums semiconscientes. A grande maioria dos médiums já está chegando consciente, né? E o que eu acredito é que cada vez mais nós devemos ser mais conscientes. Não no sentido de forçar a barra, mas no sentido de nos desenvolvermos junto com as nossas faculdades mediúnicas. Né? Então não é só deixar na mão do guia. A gente tem que aprender aquilo que nos cabe também, em todos os sentidos, se tratando de Umbanda, inclusive com os guias que nos assistem. Quero mais pergunta, tá acabando. Tem um comentário da Leane aqui, dar sentido à vida. Deve ser em alguma coisa que eu falei aí, mas devemos isso sempre, né, Leane? Marcelo tirou sarro aqui. Ah, tem mais pergunta aqui, ó. Quando a gente se afiniza mais com o guia, acontece até de você ouvir mais ele. Pode ser que você tenha com ele alguma missão maior, ou apenas o que você já explicou. Boa pergunta também. Eu acredito que a nossa missão aqui na Terra, tá, seja a nossa via evolutiva. Então, o Alex, a Flávia, a Manu, o Rodrigo, nós vamos galgar, eu acredito muito nisso, tá? Pode dizer o que vocês quiserem, nós temos uma missão muito grande. Nós. Enorme. Gigantesca. Ela é tão grande quanto a gente acredita que ela é. Ela é tão grande quanto a gente deseja que ela seja. Ela é tão grande quanto a gente consegue enxergar que ela seja. Isso eu acredito piamente. Que o trabalho dos guias, inclusive, seja não viver isso conosco desejosamente, mas é ele despertar esse sentido em nós. A fim de que a gente vá crescer, abre aspas, né, sozinhos, no sentido de que somos individualidades e que precisamos disso. E que a nossa missão é, sim, enorme para o mundo. Eu acho. Quando a gente fala desse processo de afinização, de refinamento, do contato com o nosso guia, o guia ele não vai trazer uma missão diferente daquilo que a gente já tem, por conta do nosso processo de relacionamento estar aumentando ou estar crescendo. O que eu acredito é isso. Ele é um contribuinte desde que você nasceu, tá? Isso é muito importante ser dito, até hoje, para te fazer enxergar esse processo. Porque, veja, não é o guia que vem mais forte, é você que vai a ele até melhor. Até falei isso numa outra live aqui, eu acho que deve ter sido até hoje. Não é Deus que chega pra gente, é a gente que vai para Deus. Então, se a gente cresce nesse sentido, a gente vê a nossa missão de um ponto como se fosse uma montanha. Você sobe um pouco, você vê um pouco do horizonte. Você sobe um pouco, vê um pouco do horizonte. Você vai subindo, o horizonte vai aumentando. Né? Às vezes dá medo, às vezes você quer descer, às vezes você desce, às vezes você quer chutar o balde, às vezes você... Né? Então, nessa subida e descida, isso acontece muito. Mas ela não muda por conta do nosso contato com o guia. A nossa missão é simplesmente grande, enorme, maravilhosa e linda. Nós devemos aprender a enxergar, a sentir e entender a amplitude desse processo, tá? E, como eu disse, toda casa que foca
né? Eu tenho um monte de exemplo na internet e aqui é o Alex criticando mesmo. Como incorporar melhor? Não, porque se você fizer assim e fizer assado, porque se você acender a vela assim, assado, porque se fizer... Isso não existe. Como você incorpora melhor? Se tornando um ser humano melhor. Ponto final. Quanto mais hábil na hora de sentir, quanto mais amoroso na hora de trazer para frente, quanto mais grandiosa e bela for as suas ações, melhor você incorpora. Ponto final. Então é olhar para dentro e se melhorar a tua vida conjugal, sexual, financeira, todos os níveis. Né? É a única maneira que eu acredito que a gente incorpore melhor, se é que a gente incorpora melhor. Né? A gente fica melhor para incorporar. Fazendo exercício físico, cuidando da alimentação, cuidando da mente, por aí, né? Obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante. O que mais? Ó, tem que mandar mais perguntas, seus filhos santos, raparigo. Esse desenvolvimento e conexão com o guia fica mais difícil porque esperamos uma voz exterior falar com a gente? Esse é um impulso nosso, né, Manu? Muito legal a tua fala, viu? Ele é um impulso nosso. Todos nós. Sem exceção. Né? A gente aprendeu a ser, a crescer, a nos fundamentar, a viver, a construir a partir de impulsos externos. A gente aprendeu assim. Nós não somos de uma cultura que instiga a gente a olhar para dentro, a crescer por dentro. Esse, inclusive, mano, vou pegar aqui para fundamentar para vocês. Isso é o meu trabalho como dirigente espiritual, como profissional que vocês estão vendo lá na Eu Experiência. Esse cara aqui, ó, Humberto Maturana, esse livro é do Humberto Maturana e do Francisco Varela, né, chamado A Biologia do Conhecimento, né, as bases biológicas da compreensão humana. E qual que é a sacada desse livro aqui? O cara é um PhD de Harvard mesmo, em biologia, e de repente ele falou, mas o jeito que a gente aprende está errado. A gente aprende de fora para dentro. Por que a gente desaprendeu a aprender de dentro para fora? Se a vida, e ele fala isso, ele fundamenta pela biologia, a vida, ela é perpetuada e construída e cresce de dentro para fora. A gente nasce dentro da mãe, não é isso? As células nascem dentro de nós, o cabelo nasce a partir de dentro de nós, né? E eu achei lindo isso aqui, estou estudando muito, me desenvolvendo muito, estou trazendo algumas novidades já no meu perfil pessoal, e isso está mudando a forma da gente fazer Umbanda mais para frente. Os guias já fazem isso. A religião já propicia esse crescimento de dentro para fora. Isso é muito legal ser dito também, tá? Isso é novo, talvez, nas outras áreas da nossa vida. Na área social, política, financeira, educacional. Tá? Mas os guias já fomentam isso. Se dificulta o fato da gente esperar, particularmente eu acredito que dificulta quando a gente escolhe mal a casa, sabe? Ou quando a gente... Por que eu falo isso de escolher mal a casa? Porque a casa, ela vai fomentar você buscar por dentro. Ela não despreza te dar a informação, o guia, né? O guia da casa, aquela coisa toda. Ele não despreza jamais cuidar de você, te preparar, te fortalecer, mas a cereja desses processos todos que vem pro bolo, ela ainda vem por dentro, numa boa casa, que é o que eu acredito, né? Vamos resolver o problema da sua vida financeira. Faz um monte de ebó, para Igum, para Oxum, para Igum não, né? Para Ogum, para Exu, para isso, para aquilo outro. Não, peraí. Por que você entrou no perrengue financeiro, né? Então tá, vamos saindo por parte. E aí faz tudo que tiver que fazer, mas isso vai vindo de dentro para fora. Então, pode atrapalhar quando as casas não são muito bem orientadas nesse sentido. Não desprezar a informação que vem de fora, mas fomentar que as pessoas também busquem ela dentro de si. Tá? Muito boa a sua pergunta, viu? E
Para quem gosta de estudar, é uma literatura densa pra caramba, é de estudo. Lê 5 páginas, faz um monte de anotação e segue a vida. Esse livro é assim. Espero que eu tenha te respondido. Manda mais coisa aí embaixo, se você quiser. E pode ser ao contrário, iniciamos inconsciente e depois de um tempo ser consciente ou semi. Ó, essa tá falando lá das incorporações. Tá? Quando a gente estuda a mediunidade inconsciente, manda mais umas 2 perguntas aí que tem mais 10 minutos. Quando a gente estuda a mediunidade inconsciente, estuda no sentido de pesquisar os médiuns, tá? Muitos médiuns... Minha mãe tá na live. Vira macumbeira, mãe. Vamos converter a véia. Segura na mão de Exu. Segura na mão de Exu, ela te libertará. Ai, caceta, fudeu. Agora como é que eu faço o resto da live? Nem lembro o que eu tava falando. Estudando os médiuns inconscientes, muitos deles entraram... muito ostensivamente com a mediunidade inconsciente, médiuns velhos, né? E com o tempo, com o estudo, eles foram sendo dirigidos pelas suas entidades, né? Só tinha elas para orientar eles, e eles foram ganhando mais presença, mais consciência ao longo do processo, tá? Já vi isso acontecer? Sim. Né? Inclusive o meu antigo dirigente, né? No tempo que eu fiquei na casa, 14, 13, entre 13 e 15 anos mais ou menos, eu notei essa diferença. Era muito, não só porque ele ficou velho, né? Porque todo mundo fica velho e a gente perde energia, né? Mas era mais ostensiva a incorporação em certos itens e certos trabalhos, e com o tempo isso foi diminuindo. O que é bom, né? Isso é maravilhoso para o médium que passa por isso. Primeiro, porque ele pode gastar menos energia. Segundo, porque isso não fica tão exigente do ponto de vista de você não ter noção do que está acontecendo. Terceiro, porque você cria uma casa em que as pessoas conseguem dividir a bola com você. Então tudo isso eu vejo com muito bons olhos, mas já vi acontecer, bem lembrado por você aí, que isso acontece sim. Né? Agora a grande maioria dos médiuns inconscientes, Manu e pessoal, ficaram assim a vida toda, e chega a ser sofrido assim conversar com quem foi. Eu tive a oportunidade de falar com alguns ainda nessa vida, graças a Deus. A mãe gosta de pão de Jurema. A gente vai cantar com pão de Jurema então, para a mãe se converter no final aqui do encontro. Aí tem outra mãe que gosta de pão de Jurema aqui. Figueira. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Quanto mais estudarmos, melhor seremos para guias, como bom instrumento com mais consciência. É isso? Vamos imaginar, Leane, o estudo em toda a sua amplitude. Não é só ler, é pôr em prática. Então, quanto mais a gente aprender de fato, sentir, tomar contato com o conhecimento, não é isso? Tomar contato com o conhecimento, interiorizar o conhecimento, questionar o conhecimento, aplicar o conhecimento, experienciar o conhecimento para você ter a sua percepção individual de fato, para que ele vire sabedoria. Nesse sentido, sim, você vai se tornando um instrumento cada vez melhor para o seu guia e cada vez mais consciente. É o que eu acredito, sim. Né? É que tem casos, inclusive, casos de umbandas que são mais ocultistas, né? Não, tem que estudar muito, ler, e aí o intelecto é muito importante. Muito importante. É educação, né?
Isso ajuda a gente em todos os níveis da vida. Tem que ter desenvolvimento intelectual, mas também tem que ter o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento dos sentimentos, da amorosidade, né? E isso não é para você, para o outro que sabe menos. Isso é para todos nós. Eu falava esses dias com a Rafaela. Rafaela, se tem uma coisa que eu quero dar para a comunidade, é a oportunidade deles terem um dirigente espiritual humano. Não admito ficar me chamando de mestre, de painho, de não sei o que, painho, vocês sabem que me deixa nervoso. De pai, essas coisas. Eu sou, no máximo, um padrinho de vocês, no máximo, um irmão de fé, porque eu sou humano, eu também estou no meu aprendizado, né? Eu também estou no meu aprendizado, não vim formado todo amor, porque senão eu não fazia Umbanda. Já falo isso, já falei isso muitas vezes. Se eu fosse todo amor, eu não precisava da Umbanda para me disciplinar, para me orientar. Eu simplesmente ia ser amor. Quem tem amor no coração nem precisa de religião, de rito, de dogma, de nada. A gente precisa porque está indisciplinado, né? Tá indisciplinado, tá burro, tá repetente em certas coisas. Eu acredito muito nisso, né? Amor não precisa de religião, Deus não precisa de religião, Cristo não fez religião, Buda não fez religião. Por que precisa da Umbanda? Porque tem um monte de cabeçudo, teimoso, que precisa se juntar para fazer um processo bonito de crescimento, sem meter os pés pelas mãos e ferrar com a própria vida, né? Por isso que a gente está na Umbanda, para isso. Se quando a gente acha que não precisa mais dela, a Umbanda permite que a gente vá embora e a vida se segue abençoada, do mesmo jeito. Como a gente sabe qual o nosso papel dentro de um terreiro, além da reforma, da busca íntima do pessoal? Não entendi muito bem assim a pergunta, né? Terreiros de Umbanda, de modo geral, tá? Isso é inerente para cada casa. Deixa eu ver se vai dar tempo. Dá. Tem terreiros que têm determinados cargos, determinadas funções, né? Tem aquele que é o EICED, né? Tem um monte de coisas aí que na hierarquia do terreiro isso compreende, né? Particularmente eu defendo que o nosso papel no terreiro é ser um bom irmão de fé. Nossa casa defende a ideia de Zélio Fernandinho de Moraes quando ele diz que a gente deve aprender com quem sabe mais e deve ensinar quem sabe menos e não dar as costas a ninguém. Então, se você e eu temos um papel dentro do terreiro, o primeiro norteador de qualquer outra função é essa: aprender e ensinar. Em todos os níveis, porque ele não falou nada específico. Em todos os níveis, sem dar as costas. Se isso compreende outras funções, como funções administrativas, funções sociais, a gente tem as funções sociais na casa, né? Porque está legalizado, está tentando legalizar e tudo mais. Isso é uma outra história, e aí é acordado de boca a ouvido, né? Ana Cláudia, você faz a direção financeira? Isso é dentro do terreiro, pode. Então você tem aquela função específica. Quanto religioso, norteia por essa. E se tiver, falando agora intrinsecamente da nossa casa, e se tiver outras funções formais para com a vida religiosa de modo geral, né, ou dirigente espiritual, ou os guias da casa vão se reunir com você e pontuar. Fulano, Beltrano, a partir de hoje preciso ou gostaria que você fizesse a função A, B ou C, da liturgia, do acompanhamento, do desenvolvimento mediúnico, da instrução de filhos. A gente que tem uma escola, né, querendo um projeto de uma escola no sentido de formação mediúnica, né, auxiliar na formação mediúnica, dar aula em algum momento, enfim. Isso vem das entidades e do dirigente espiritual. Mas inicialmente a função é essa: aprender e ensinar e ser, como todos nós, seres humanos melhores. Espero ter dividido legal aí com vocês
Vida de Terreiro. Obrigado, Flávia, Tânia, Eliane, Ana Cláudia, Manuela, que me mandaram as perguntas de todos. Faltam 10 segundos. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Feliz Dia dos Pais para todos os papais da nossa comunidade. Axé.